Inscreva-se no canal do Pastor Edivaldo Silva, deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Livro Uma Queda por Tua Causa, de Elkinatan Zurman. Mudança de paradigma nos mecanismos divinos de volta ao remetente. Carta aberta aos terráqueos por Elkinatan Zurman. Arauto da Última Aliança. Capítulo 1. Introdução. Queridos filhos dos homens, graça e paz vos sejam multiplicadas, do trono do Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O assunto desta carta é encapsulado na promulgação divina da operação de volta ao remetente. O tema principal para este fim é, uma queda por amor de ti. Aqui, desejo desenvolver mais sobre como o Espírito do Senhor protege e luta pelos fiéis, os escolhidos, a mudança de paradigma no mundo dos homens, especialmente nesta era das últimas batalhas. Isso tem a ver com o resultado de alguns aspectos das batalhas ocultas da vida, bem como das batalhas abertas da vida geralmente conhecidas. Agora, há batalhas abertas e secretas. No que diz respeito à vossa existência nos reinos físicos da Terra, estáis num campo de batalha, quer saibam disso ou não. Há poderes das trevas que, embora atuando dentro das propensões da sua espécie, iniciam estruturas, tentáculos e plataformas altamente prejudiciais à existência humana, individual e coletivamente. Isto eu sei, porque estive envolvido. Nestes termos, não há dúvida de que o homem da Terra está envolvido numa dimensão espiritual de guerra invisível. A Escritura confirma assim, porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. KJA. Esta é a verdadeira situação dos filhos dos homens, especialmente dos crentes. Para isso, há batalhas abertas e secretas no mundo dos homens. Alguns dos meus leitores podem ter, em diversas ocasiões, encontrado alguns rudimentos desta realidade nos aspectos abertos. A maior experiência dessas batalhas abertas vem do homem contra o homem, em termos humanos. Isto é reconhecido fisicamente, muitas vezes sem o conhecimento direto dos poderes ocultos do que usa o homem contra o homem. Quando prestamos mais atenção às manipulações viciosas do homem contra o homem, ficamos enamorados no ciclo do ódio. Isso é extremamente desvantajoso para a excelência divina no caminho da luz. Temos de o evitar a todo o custo. Há mais do que os olhos podem ver. Temos de olhar para além das atividades viciosas e das manipulações dos terráqueos, em termos fisicamente orientados. Devemos compreender que há forças poderosas das trevas, trabalhando assiduamente nos reinos ocultos e usando um homem contra um homem. Aqui entra o reconhecimento inerente aos aspectos das batalhas ocultas. E está claro nas Escrituras Sagradas que as batalhas ocultas do homem são contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. KJA. Os reinos astrais superiores ou regiões celestiais mencionados aqui, constituem a ordem hierárquica das entidades envolvidas na subjugação dos filhos dos homens. Indivíduos, famílias, comunidades, nações e o mundo em geral, não são deixados de fora aqui. Esta minha carta aberta aos terráqueos é escrita com o único objetivo de esclarecer este tipo de exposição. A psicologia, o modo de ação, as realidades divinas ligadas ao regresso ao remetente, entre outros, são trazidos para esse tratado. O objetivo central é fornecer uma orientação espiritual aos fiéis e aos infiéis que estão dispostos a entrar no caminho dos fiéis. Rudimentos do volta ao remetente. A realidade do regresso ao remetente foi vivida por muitas pessoas no passado, está a ser vivida agora por muitas pessoas, e continuará a ser vivida no mundo dos homens por muitas pessoas. Os registros estão lá nas Sagradas Escrituras para confirmar isto. Mesmo agora, algumas pessoas atestam isso. Primeiramente, a experiência disso vem de duas maneiras diferentes. Em primeiro lugar, há aqueles a quem as projeções e maquinações perversas que foram enviadas, através de alguns de mente perversa, não prevaleceram de todo, pelo contrário, foram devolvidas ao remetente. Consequentemente, as experiências destes fiéis seguem esta linha de testemunhos. Em segundo lugar, há aqueles que enviam elementos perversos contra outros seres humanos, enquanto esses elementos perversos são finalmente devolvidos a eles pelo Espírito do Senhor. Ora, nesse retorno, o remetente pode ser confundido, desconcertado, completamente desorientado, mutilado e, em alguns casos, morto no processo.
Em conexão com isso, as experiências de tais remetentes seguem essa linha de destruição auto-infligida. Isso acontece porque, em virtude dos seus padrões mentais, ilusão e modo de escuridão, eles servem como marionetas das entidades astrais viciosas, forças das trevas. Caro leitor, digo-lhe isto: existe uma coisa chamada voltar ao remetente. Isso não acontece apenas porque pronunciou volta ao remetente em batalhas espirituais relacionadas. Ocorre, quer o tenhas pronunciado ou não, enquanto estiveres devidamente situado no caminho da luz, o enquadramento divino para sua realização. Se estiverdes situados de outra maneira, o vosso mero pronunciamento de voltar ao remetente não será atendido nas esferas divinas da realidade. Tornar-se-á nulo e sem efeito, porque o Espírito do Senhor não ativará as forças da luz para se envolverem nele. Como já foi dito, os aspectos mais importantes do retorno ao remetente operam nos aspectos secretos das batalhas. Além disso, todos os aspectos das batalhas abertas e secretas, nas quais os maus de espírito caem por causa de um fiel, um escolhido, na luz de Deus, são decretados pelo Espírito do Senhor a partir dos reinos do além. Nós, humanos, podemos não estar totalmente conscientes de todas as batalhas abertas e secretas que o Senhor trava pelos seus fiéis na terra. Sabeis quantos ímpios caíram por vossa causa, tanto na jornada como nas batalhas da vida. Sabeis quantos morreram nesta linha de ação? E os que empobreceram por vossa causa? Conheces todos eles? Sabeis que alguns malvados estão atualmente enclausurados em prisões e casas psiquiátricas, enquanto outros estão abatidos ou desaparecidos há muito tempo, tudo por causa dos fiéis desta geração? Tudo isso acontece porque eles se empenharam em manipulações destinadas a derrubar um escolhido do Senhor. Ora, alguns agentes das trevas que se empenharam profundamente na luta contra os escolhidos do Senhor, almas elevadas na divina luz de Deus, projetando contra eles elementos perversos das trevas, em termos metafóricos, os seus olhos viram os seus ouvidos. Quando falo de almas elevadas neste contexto, isso nada tem a ver com a colocação física ou a camuflagem associada à estrutura corporal da existência humana. Assim, o gênero é excluído. A idade não é contabilizada. O estatuto ou posição material é inconsequente. A denominação ou títulos religiosos são completamente falsos neste contexto. Além disso, há uma operação de retorno ao remetente, sim, sem dúvida, mas não opera ao acaso. Deve ser entendido que a base operacional disso não tem lugar na determinação caprichosa. A sorte não está aqui envolvida. A palavra acaso é nula e sem efeito, no que diz respeito ao retorno ao remetente. A ligação divina com o Espírito do Senhor, na luz do céu, é tudo o que é necessário. A operação de retorno ao remetente tem as suas regras e regulamentos nos termos divinos do Senhor e dos poderosos seres angélicos do céu, habilitados pelo Senhor para executar. Andando em terras mais perigosas. Houve um dia, numa aldeia remota do estado de Akwa Ibom, na Nigéria, em que a realidade do voltar ao remetente se revelou de forma suprema. Havia nessa aldeia um grande feiticeiro do oculto perverso. Através de diversas manipulações ocultas, ele mantinha várias pessoas na escravidão de artes e artifícios das trevas. O feiticeiro tinha 2 filhos, mas sacrificou a sua mulher aos espíritos das trevas, com o objetivo de acumular maiores poderes maléficos e a chamada fortificação. Não havia igreja naquela comunidade remota. Entretanto, o feiticeiro jurou que, enquanto vivesse, nenhuma igreja cristã seria estabelecida naquela pequena área remota. Agora, por ordem divina do Espírito Santo, cerca de 200 crianças foram designadas para entrar naquela comunidade, a fim de se fazerem acompanhar de cânticos e orações ao Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o feiticeiro soube da proposta de vinda dos pequenos fiéis do Senhor, fortaleceu-se para a batalha. Para começar, invocou vários espíritos de feitiçaria para banir essa atividade divina na área que ele tinha como domínio astral. Todos os seus esforços nesse sentido falharam. Os espíritos malignos não podiam atravessar a radiação da luz do Espírito Santo, que estabelecia um padrão e separava a ovelha do bode. Assim, os espíritos malignos foram desarmados e fracassaram na batalha. Por fim, recorreu ao uso da arma para atingir o seu objetivo. No dia em que as crianças chegaram, conforme as instruções do Senhor, o feiticeiro armou-se e emboscou-as com uma arma. Escondeu-se no mato adjacente a uma estrada da aldeia antes da sua, para disparar sobre as crianças. Desse ponto até sua casa são cerca de 3 quilômetros. A arma era de cano duplo e continha 2 balas.
Quando as crianças estavam a combinar e a cantar, vindas da aldeia vizinha da sua, o feiticeiro disparou sobre as crianças com a sua arma, lançando 2 balas para o meio delas. Depois, voltou a correr para sua casa por um caminho de mato. Entretanto, por obra do Espírito do Senhor, as crianças de Deus e os adultos que as acompanhavam nem sequer ouviram o som do tiro. Estavam completamente alheios a este facto. No entanto, em louvor ao Deus Todo-Poderoso e orações a Ele, as crianças entraram na comunidade do feiticeiro e prevaleceram na força do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do Senhor, por meio desse ministério divino, aniquilou as trevas. A luz venceu e as trevas fugiram. O povo foi libertado e muitos deles servem o Senhor até o dia de hoje. No entanto, o feiticeiro correu de volta para sua casa, esperando ouvir que alguns dos filhos fiéis estavam mortos ou mutilados. Pensou que, perante tal situação, os responsáveis pelas crianças abandonariam a sua missão e regressariam de onde tinham vindo. Mas, para sua grande surpresa, ficou perplexo e aterrorizado com o que lhe aconteceu. As balas que ele disparou a cerca de 3 quilômetros de distância, voltaram a rever e mataram 2 dos seus filhos. A operação de volta ao remetente tinha se desenrolado contra ele. Ele sabia que nada poderia ter feito aquilo acontecer, exceto o poder espiritual supremo. O próprio Senhor é o poder espiritual máximo em todos os universos conhecidos e desconhecidos de Deus. Poucos dias depois, na hora da morte, ele confessou tudo isso antes de morrer. Esta é uma experiência típica da atuação divina de volta ao remetente. O regresso ao remetente está mais em força do que nunca, sobretudo quando se trata da missão ou do mandato do Espírito Santo. Consideremos o caso das crianças e do feiticeiro, no incidente que acabamos de mencionar. Qual era a missão das crianças? Elas estavam empenhadas em cantar o glorioso nome do Senhor. Nesse caso, quem quer que esteja envolvido estará profundamente encapsulado no poder espiritual superior de Deus. Nesta plataforma, o retorno ao remetente é facilitado. Agora, para qualquer espírito, anjo ou ser humano, levantar-se em batalha contra o Senhor da criação, é uma missão suicida, é como enfiar-se no terreno mais perigoso. Vejam o que aconteceu ao feiticeiro. Perdeu seus 2 filhos e perdeu também a sua própria vida, tudo em nome da luta contra os filhos de Deus. Ele opôs-se à missão do Espírito Santo, de levar a luz divina a uma comunidade dominada pelas trevas. E pereceu nessa batalha. O feiticeiro viu os que chegavam à sua aldeia como simples crianças, mas para lá do véu está o próprio Senhor, o Pai Todo-Poderoso, a fonte de todos os poderes. Por vezes, o Senhor trabalha desta forma. Ele usa pequenas coisas para desarmar coisas poderosas. Lembre-se do caso de Davi e Golias. As Escrituras também dizem que, pelo contrário, Deus escolheu justamente o que para o mundo é insensatez para envergonhar os sábios, e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco para ridicularizar o que é forte. 1 Coríntios 1:27, KJA. Lembre-se de que Golias era um gigante, enquanto Davi era um menino, mas pelo Espírito do Senhor, o menino inexperiente, em termos de guerra, derrotou o gigante altamente experiente e capitão dos exércitos na guerra. O demônio primeiro engana o homem, antes de usar para se enganar a si próprio e aos outros. Se o feiticeiro soubesse que o que ele via como crianças eram, de facto, portadores do mais alto poder, acima e abaixo, talvez não tivesse entrado naquele terreno perigoso. No entanto, a Escritura deve ser cumprida, que diz: então, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus escolhidos, convocados e fiéis. Apocalipse 17:14, KJ. Quem quer que inicie qualquer tipo de guerra contra um escolhido do Senhor, fale diretamente contra o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E foi escrito e selado acerca do Rei dos reis e Senhor dos senhores que ele cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Apocalipse 19:11, KJA. Poderá algum poder derrotá-lo em todo o sistema universal? Nunca. Lembro-me do dia em que vi o Senhor, numa das suas aparições, e ele disse, entre outras coisas, que se saiba que quem fizer qualquer tipo de guerra contra o meu escolhido, falo-á diretamente a mim. Por isso, arauto da última aliança, sempre que ouvires dizer que surgiu uma guerra contra alguém sobre quem está o meu selo, nunca te preocupes. Pelo contrário, vai para o teu lugar mais próximo e regozija-te, faz um banquete de vitória e glorifica-me. Pois eis que o que sairá daí, sobre o meu escolhido, é a vitória e só a vitória. Mudança de paradigma nos mecanismos operacionais. Caro leitor,
Pela graça do Senhor, estou nesta plataforma de cartas abertas para vos transmitir uma mensagem importante. Neste momento em que vos falo, tenho plena consciência de que o paradigma do volta ao remetente mudou. Esta hora de realização, é diferente dos tempos antigos. A mudança de paradigma, a este respeito, é tanto de potenciação como de aceleração. Consequentemente, o processo está agora espiritualmente ampliado e as almas que cometem maldades, para além dos encargos que encontrarão até a morte, estão a dirigir-se rapidamente para a evolução. Tudo isso é acelerado agora no âmbar da aceleração. Aqui está envolvido o que mais tarde será discutido como a plena implementação da última aliança. Estou aqui, pelo Espírito do Senhor, através deste tratado, para vos transmitir uma mensagem. As grandes inteligências extraterrestres de luz, poderosos seres angélicos de Deus, estão mais capacitadas do que nunca para esta tarefa. O regresso ao remetente está agora ampliado, já não é como antes. Não é altura de maquinar o mal contra ninguém, porque caireis facilmente. Não bloqueias o caminho de ninguém, senão não te levantarás. Mesmo a tua mulher, não lhe bloqueies o caminho. Não estejas entre os terráqueos que não querem que as suas mulheres se levantem. Se o fizeres, o regresso ao remetente será totalmente decretado contra ti. Para o efeito, existem elevadas dimensões do Espírito de Deus que se destinam a garantir isso. Faz parte dos mistérios do fim dos tempos e da hora do cumprimento há muito predito. O Espírito do Senhor deu poder a certos seres angélicos de luz para descerem e aumentarem isso. Isso eu sei. Foi-me mostrado claramente. Eles já estão a trabalhar. Sob a autoridade do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os seres angélicos são reforçados. Eles estão aqui para lutar pelos escolhidos. Como eu disse antes, a missão deles é ampliada como nunca antes, dentro da plataforma divina de intensa aceleração. Enquanto falo agora, grandes inteligências extraterrestres de luz, seres angélicas do céu, estenderam seus tentáculos em todos os enclaves, famílias e reinos dos escolhidos na Terra. Eles não pouparão ninguém que tente atacar os escolhidos de Deus na Terra. A sua missão inclui a execução da operação de retorno ao remetente. Assim, todos aqueles que procuram ajuda divina devem primeiro levantar o dedo para serem identificados. Se estiveres num buraco e precisares de ser salvo, levanta primeiro o dedo para que o ajudante te segure nas mãos e te arraste para fora. Espera-se que o terráqueo se ligue ao Espírito do Senhor, e certamente os ajudantes divinos virão. Eles estão aqui conosco, procurando ajudar todos os que procuram o Senhor com toda a sinceridade de coração. Eles já identificaram o principal problema dos filhos da humanidade, a saber, a ignorância e a falta de fé no único Senhor eterno da criação. As palavras ditas pelo Senhor ao arauto da última aliança, que já publiquei no outro material, são as seguintes: eu procuro guiar-te, e todos os que me procuram receberão orientação. Quem quer que esteja ligado ao Espírito do Senhor, a operação de volta ao remetente permanecerá sua porção na jornada da vida. Neste, como em todos os assuntos da existência, há coordenadores, há supervisores. E eu digo-vos, os coordenadores da operação de retorno ao remetente estão aqui, os supervisores estão aqui. Poderosos seres angélicos, temidos em todas as câmaras astrais das forças das trevas, hostes de luz de aparência feroz, bem equipadas além das medidas, exércitos do céu, sob os sinais e o sinete do único Rei eterno dos reis e Senhor dos senhores, eles estão aqui agora. Eles têm regras de engajamento, eles têm regulamentos bem definidos. Os mecanismos para o seu envolvimento em qualquer batalha têm um código sumário, supremamente baseado nas palavras do Senhor: não toqueis em meus ungidos, não maltrateis meus profetas. Salmos 105:15. KJ. Estou a falar aqui de uma unidade particular dos exércitos do céu, agora reforçada e enviada para o mundo terrestre. Não falo apenas com base no que acredito, mas também com base no que sei. Terráqueos, se o regresso ao remetente não fosse um projeto importante do Pai Todo-Poderoso, os poderosos do céu não seriam enviados pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para o executar no mundo dos homens. E em relação aos ungidos, os profetas, não toqueis nos meus ungidos e não façais mal aos meus profetas. O paradigma também está a mudar e a modificar-se, dentro da gama divina de intensa ampliação. Capítulo 2. Os escolhidos do nosso tempo. Terráqueos, o que foi dito acima implica que algumas categorias de pessoas, os escolhidos, estão agora incluídas no que é conhecido como os ungidos. Isto não tem nada a ver com qualquer título religioso organizado. Pastor, apóstolo, bispo, diácono, arcebispo,
papa, cardeal, entre outros, não são, de modo algum, objeto de consideração. Isto independentemente de unção religiosa recebida fisicamente através de uma ordenação proclamada. As categorias de pessoas envolvidas agora como os ungidos diante do trono, foram mencionadas no âmbito da recompensa divina no livro do Apocalipse, assim. O tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes. Apocalipse 11:18. ARC. Algumas crianças estão envolvidas aqui. Homens, mulheres, meninos e meninas estão incluídos. O Espírito Santo conhece-os a todos onde quer que estejam. Quer tenham ou não títulos religiosos, quer sejam ou não conhecidos em enclaves religiosos, o próprio Senhor conhece-os a todos. Por causa destes, os escolhidos, a operação de retorno ao remetente surgiu de forma suprema no mundo dos homens. Ela veio para ficar como nunca antes. Por isso, esta não é a época em que os profetas e apóstolos de outrora foram assassinados, mutilados ou dispersos. Isso foi permitido no passado pelo Senhor por uma razão divina, unicamente para a multiplicação dos justos. Mas agora esse capítulo está encerrado, através da ordem suprema da última aliança, decretada pelo Senhor da criação. Na dispensação passada, antes da promulgação plena da última aliança em nosso tempo, santos e profetas foram tocados pelos maus, alguns foram mortos. Como já foi dito, o sangue dos mortos subiu na multiplicidade da semente dos justos no mundo dos homens. O grande Senhor Jesus, o Cristo, salientou este facto quando, através de uma metáfora, ilustrou esta verdade eterna da seguinte forma: na verdade vos digo que, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. João 12:24, ARC. Isso foi dito pelo Senhor, em conexão com a lei universal da multiplicidade da alma. Para esse fim, os ímpios do passado foram, em termos permissivos, autorizados pelo Senhor a matar os profetas e santos de outrora. Mas esse aspecto tem um fim, que vem na hora da consumação, a era da peneiração planetária, o tempo em que vivemos. Isso foi estabelecido para acontecer, consequente ao tempo em que a medida é preenchida diante do trono. E agora é a hora. Para isso, o Senhor disse aos assassinos de outrora, dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Mateus 23 2.31,32, KJ. A medida aqui referida é a morte dos profetas e dos santos. Enchei então a medida de vossos pais, significa que quando a medida estiver cheia, será o fim de tal maldade. Por outras palavras, a matança dos profetas, dos santos e de todos aqueles que reverenciam o Senhor, foi feita para continuar no mundo dos homens, até que a taça da maldade nesse aspecto esteja completamente cheia. Nessa altura, a hora do cumprimento, as coisas serão invertidas. Foi escrito pelo profeta Daniel: eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo. Daniel 7:2.21,22, ARC. O profeta Daniel falou aqui em conexão com o que lhe foi revelado. O que foi dito por Daniel é a época em que estamos agora, no esquema universal das coisas, diante do único Pai eterno e todo-poderoso. Nós, os filhos dos homens, os fiéis e os infiéis, chegamos finalmente à hora da peneiração planetária. Muitas coisas ocultas estão envolvidas aqui. Mas é importante saber que a mesa está virada. Portanto, a operação de volta ao remetente está a acontecer no nosso meio como nunca antes. Os poderes das trevas, em alguns casos no mundo terrestre, derrotaram os santos e profetas do Senhor, com o propósito já mencionado. Isso foi permitido também para que a taça da maldade se enchesse. Lembra-se do incidente bíblico revelado sobre os santos que foram assassinados, e suas almas no além? O que foi dito então em 96 depois de Cristo mostra claramente que isso terminará num tempo determinado. Assim, a Escritura diz: e, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6:9-11,
As escrituras anteriores dão ao homem da terra uma pista de que a matança dos profetas e santos certamente terá um fim. Agora, estamos naquela hora do fim em que a mesa é virada. Eu vos digo, terráqueos, a mesa está virada. Cuidado, aqueles que estão a lutar contra os escolhidos de qualquer forma, cuidado, o que quer que vos aconteça, por causa disso, o vosso sangue cairá sobre a vossa cabeça. Foi revelado a Daniel, naqueles dias, que os ímpios terão vantagem sobre os fiéis, até um determinado momento em que isso deve parar. O grande Senhor Jesus Cristo disse aos ímpios que enchessem o cálice da matança dos justos, porque quando o cálice estiver cheio, segundo os seus termos, isso tem de acabar. Foi revelado a São João que as almas dos justos assassinados foram convidadas a esperar até o momento em que esse ato vicioso deve parar. Hoje, eu, o arauto da última aliança, atrevo-me a anunciar aqui que o capítulo de tal maldade está completamente encerrado. Este é o tempo há muito predito, esta é a hora. E sou testemunha de que, numa das aparições do Senhor, ele declarou, que se saiba hoje que ordenei a todos os elementos, o ar, o fogo, a água, as areias da terra, mesmo as pedras, as armas dos homens, a falsidade, o trovão, o fumo, a loucura e a tribulação, que tenham cuidado com os meus escolhidos na terra. Que se ergam para me glorificar e defendam todos os meus escolhidos, que tudo que existe, ouça isto. Ordenei igualmente aos espíritos do mundo das trevas, aos seus tronos e domínios, aos seus encantamentos, selos de autoridade, dispositivos, encantos, venenos, amuletos, santuários, invocações e todas as suas abominações que, doravante, se mantenham afastados de todos os meus escolhidos na terra. Que o sol, a lua e as estrelas ouçam, eis que ordenei aos meus santos anjos que se fortaleçam como nunca antes e protejam os meus escolhidos entre os homens. Que a terra se abra, que a terra se eleve para as regiões das minhas estrelas, que a terra ouça, a vossa hora de realização chegou diante de mim. Além disso, testemunho que, pela aparição divina do Senhor Supremo de todos os sistemas universais em nosso tempo, diversos decretos eternos reverberam agora em todos os reinos espirituais, metafísicos e físicos da existência. Chegou a hora de o caçador ser caçado. Disse, quem vende areia como sal, receberá pedras como dinheiro. E para os escolhidos de todo o mundo, uma proclamação em nosso tempo é feita a partir do trono, que se ergue doravante sobre todas as gerações de escolhidos. Aquele que está a escrever estas coisas sabe. Se és verdadeiramente um escolhido, a tua vida está agora inserida nestas palavras ditas diretamente pelo Senhor ao arauto da última aliança. A tua firmeza na justiça aproxima-te de mim, teu Senhor. Segue rigorosamente as minhas instruções divinas e nunca te desviarás nem serás derrotado. Eis que estou convosco em todos os momentos, gerindo todos os vossos assuntos, e nenhum mal vos sucederá físico ou espiritualmente. Esta ordem divina do Pai Todo-Poderoso veio supremamente para ficar em todas as gerações dos escolhidos. Doravante, não se trata mais de negócios como de costume. No passado, até mesmo em alguns aspectos do nosso tempo, o retorno ao remetente foi decretado de forma esquelética. Assim, algumas pessoas experimentavam-no, enquanto outras podiam ser mortas. Mas agora já não é o caso, pelo contrário, é implementado com toda a força. Conheço uma mulher de Deus, uma escolhida teve um encontro com esta ligação. Uma certa entidade astral das trevas, bem equipada, provocou várias mortes na família dos seus avós. Os seus pais e alguns dos seus irmãos também passaram pelas mortes prematuras que ocorreram. Como foi revelado, esta entidade aparece como um mascarado de espeto feroz para decretar a morte. Membros da família, e algumas outras pessoas, viram esta mascarada nos seus sonhos e encontros de revelação, antes da ocorrência de cada morte. Este ataque astral particular a múltiplas mortes estava enraizado nas posturas mentais viciosas dos antepassados. O bisavô daquela família assassinou uma mulher grávida e usou-a para sacrifício, a fim de adquirir maiores poderes demoníacos. Isso foi um pacto sério com as forças das trevas, pelo qual sua linhagem foi programada para ficar em dívida com os espíritos astrais de múltiplas mortes. Por conseguinte, com o passar do tempo, o espírito da morte do mundo das trevas veio como cobrador de dívidas. Aconteceu que o espírito também veio contra um escolhido nascido naquele enclave. A escolhida, uma profetisa do Senhor no Espírito de Cristo, viu-o na sua revelação. Ao procurá-la, ela viu o mascarado e o mascarado viu a ela. Ao vê-la, o mascarado ficou confuso. A entidade astral ajoelhou-se diante dela, proclamando que o selo do Deus Altíssimo está sobre ela e, portanto,
Não pode ser tocado. Depois a entidade desapareceu. Isto é tudo sobre a ordem das coisas agora, como relacionado com todos os fiéis do Senhor, os escolhidos, em todo o mundo. A origem dos escolhidos. Caro leitor, o Criador e Senhor dos céus e da terra tem os seus escolhidos em todos os reinos da terra. Eles estão aqui agora, eles estiveram lá, de uma forma ou de outra, em todas as eras dos filhos dos homens. Todas as coisas se originaram de Deus, algumas do aspecto da luz, outras do aspecto das trevas. Tendes uma parte num deles. Os escolhidos têm a sua origem na luz de Deus, o único e eterno Espírito legítimo de Cristo, povoado em termos simbólicos divinos no mundo dos homens, através do sangue sagrado de Abel, segundo filho de Adão. Aí está a origem física, o fundamento. Aí está o mistério das ovelhas, proclamado nas Sagradas Escrituras pelo grande Senhor Jesus, o Cristo. O primeiro filho de Adão, Caim, era uma semente do maligno. Ele foi plantado no ventre de Eva por um ser angélico corrupto, mas brilhante, Naxaxe, o diabo, o grande dragão e antiga serpente. Ver Apocalipse 12:9. Era um desígnio esotérico trazer uma semente do seu domínio para povoar o mundo, assim, ter uma palavra a dizer, um domínio, no mundo dos homens. É aí que reside também a origem, o fundamento do bode, proclamado nas Sagradas Escrituras pelo grande Senhor Jesus Cristo. Todas as gerações do carneiro têm a sua raiz em Abel, do mesmo modo, todas as gerações do bode têm a sua raiz em Caim. Enquanto Adão foi o pai da ovelha e do bode, o Espírito de Cristo foi designado para separar a ovelha do bode. E nós agora entramos na hora do cumprimento disso. Além disso, a ovelha e o bode de que ouvimos falar são seres humanos no mundo dos homens. Caim, a semente do diabo, era um assassino. Cometeu o primeiro assassino registrado nas Sagradas Escrituras. Para isso, o próprio Senhor disse a alguns terráqueos: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. É mentiroso e pai da mentira. João 8:44. A.R.C. Caim cometeu o primeiro assassinato e Cristo chamou-o de diabo, porque ele era uma semente de Naxaxe, o diabo. Quando ouvimos falar do reino de Deus na terra, alguns terráqueos pensam que é um conto de fadas, mas eu digo-vos, é apenas para as ovelhas, os escolhidos. Lembram-se de parte do que o profeta Daniel viu e escreveu no seu tempo. Ele disse o seguinte sobre o reino de Deus na terra: e esse reino não passará a outro povo. Daniel 2:44. A.R.C. Quem são os referidos como outros povos? São os descendentes de Naxaxe, a antiga serpente, através do sangue de Caim. Eles são o bode. Atualmente, em termos físicos, a ovelha e o bode vivem juntos no mundo dos homens. Mas o tempo da separação entre a ovelha e o bode, que já ocorreu nos reinos do além, está prestes a ser totalmente atualizado neste mundo físico. Ora, a ovelha e o bode também são chamados de trigo e joio. O Cristo contou uma parábola a esse respeito e disse: Jesus lhe contou outra parábola: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo, e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Mateus 13:24-30, KJ Terráqueos. Enquanto vos falo agora, nesta hora de cumprimento, a ovelha já está separada do bode em termos divinos. A manifestação física mundial disso ocorrerá a qualquer momento a partir de agora. Houve uma noite em que o Senhor apareceu fisicamente para mim e disse, entre outras coisas: Arauto da última aliança, eis que lancei os alicerces e abri a porta da misericórdia a todas as gerações dos meus escolhidos. Eis que estabeleci uma demarcação: onde estão os meus escolhidos, a semente dos ímpios não pode entrar, e onde estão as sementes dos ímpios, os meus escolhidos não podem entrar. Não será esta uma separação entre a ovelha e o bode? Ela já ocorreu diante do trono e certamente se manifestará no mundo dos homens para que todos vejam e saibam. O Senhor disse-me uma vez numa outra ocasião que,
Se cerca de 10 pessoas estiverem a beber com um copo, de um balde de água venenosa, se houver 3 entre os seus escolhidos, eles estão a beber com um copo diferente, de um balde diferente e de uma água diferente. Isso mesmo quando os olhos físicos os veem a todos a beber de um só copo e de um só balde de água. Roteiro divino desde o início. O Pai Todo-Poderoso já havia terminado seu roteiro divino com essas coisas desde o princípio. Esta é a hora, e nós estamos aqui meramente para cumprir o seu roteiro divino em termos físicos. O que estou a dizer aqui tem alguns aspectos mais profundos que não vou abordar. Mas as batalhas na Terra, e a última batalha em si, são todas baseadas nisso. É o início, e a base antes do início, de todas as manipulações para dominar o mundo dos homens. Alguns de nós pensam que para sermos finalmente salvos é apenas uma questão de agora. Isso é verdade por um lado, mas por outro lado, é uma atualização física de um roteiro primordial em Deus desde o início. Um proeminente pregador de santidade da igreja, enquanto admoestava a sua congregação, disse que o único objetivo do seu ministério era preparar as pessoas para o reino de Deus. Isto foi em dezembro de 1993. Logo que ouvi isto, a palavra do Senhor veio a mim, contrariando-a, e disse: ninguém entra no meu reino porque se preparou para ele, mas porque ele lhe foi preparado por mim. É esta a realidade nos termos divinos do Senhor. Esta preparação, tal como foi dita pelo Senhor, foi potencialmente efetuada desde o início. São João escreveu sobre alguns terráqueos esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O contrário disto mostra que há igualmente alguns terráqueos, os escolhidos, cujos nomes foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Lembre-se também que São Paulo escreveu, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. A palavra conhecer aqui tem a ver com saber de antemão, ou seja, desde o princípio, fundação do mundo. E predestinar ou predestinação é definida como predeterminar por vontade ou decreto divino. Estas palavras foram usadas por São Paulo a propósito dos escolhidos de Deus. Eles foram escolhidos desde a fundação do mundo. Paulo também disse que os escolhidos foram predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Por outras palavras, antes do seu nascimento na terra, Deus tinha destinado que eles, após a manifestação física, teriam uma porção das qualidades divinas do Espírito Eterno de Cristo. Agora, digo-vos, se não estiverdes entre os escolhidos de Deus hoje na terra, a capacidade de praticar os ensinamentos do Senhor escapar-vos-á. São Paulo afirmou ainda que, contudo, antes mesmo que os gêmeos nascessem ou realizassem qualquer obra boa ou má, para que o plano de Deus segundo a eleição permanecesse inalterado, não por causa das obras, mas sim por aquele que chama, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Romanos 9:11,12. Antes de Rebeca dar à luz Esaú e Jacó, o destino dos dois foi traçado, e foi assim na realização física. Estas coisas são feitas de acordo com a eleição, como São Paulo as tornou conhecidas. E nisto, como já foi dito, está envolvida a predestinação. E o profeta Jeremias: Deus disse-lhe: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. À luz do que foi dito acima, isso deve ser bem compreendido. Além disso, lembre-se de que, naqueles dias, a mãe dos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, fez um pedido específico ao Senhor em relação aos seus filhos. A interação entre o Senhor, a mulher e os seus homens é o assunto do guião divino, especialmente no que diz respeito aos escolhidos do Senhor. Assim, a Escritura diz: então a mãe de Tiago e João, filhos de Zebedeu, foi ter com Jesus e seus filhos. Ajoelhou-se respeitosamente para pedir um favor. Qual é o teu pedido? Ele perguntou-lhe. Ela respondeu. Naquele momento, aproximou-se de Jesus, esposa de Zebedeu, com seus filhos e, prostrando-se, fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. Ela respondeu: ordena que no teu reino estes meus dois filhos se assentem um à tua direita, e o outro à tua esquerda. Não sabeis o que pedis, contestou-lhes Jesus. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizados com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram: podemos. Então Jesus lhes declarou: certamente bebereis do meu cálice, mas quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo.
Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Mateus 20:20-23, KJA. Ouviste isto? Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. É esta a verdadeira situação das coisas. Quando é que essa preparação foi feita? Não agora, mas desde o princípio, desde a fundação do mundo. O grande Senhor Jesus Cristo disse à mulher: não sabeis o que pedis. Isto porque o seu pedido é falso à luz da verdade eterna. Por isso, o Senhor fez-lhe ver que, mesmo que os seus filhos herdem o seu reino, não será com base no seu pedido, mas com base no facto primordial de que foi preparado para eles desde o princípio. Continue no capítulo 3. Deus abençoe. Amém. Capítulo 3. O mistério do sangue. Caro leitor, o teu sangue, que conheces, tem um mistério mais profundo nos seus aspectos subtis, que não é do conhecimento geral. O terráqueo desconhece a metamorfose oculta do sangue em múltiplos e variados sistemas de existência. Os aspectos ocultos do sangue traçam a origem de cada pessoa, até a semente dos maus ou a semente dos justos. Ninguém escapa a isso em termos divinos. E a totalidade disso só é conhecida pelo Criador Todo-Poderoso. Para o efeito, numa das aparições do Senhor, que publiquei num dos meus livros há alguns anos, ele esclareceu a questão do sangue e da morte dos profetas e dos santos. Ele apareceu-me durante o tempo em que eu estava a considerar profundamente a base para o assassinato de alguns escolhidos da antiguidade, mesmo quando o Senhor tinha prometido proteger os seus. Isso foi logo após minha conversão. Nessa aparição, ele disse-me: que a minha paz e as minhas bênçãos estejam contigo. Eu sou Cristo, o teu Senhor. Eu vim para vos tirar os medos. Vim para te dar força para a minha obra, que tens de fazer. Viveis com medo dos vossos inimigos, que adoram aos pés dos malvados, sim, mesmo aos pés dos poderes das trevas e do príncipe do mundo que há de passar. Meu filho, tu pensas que mataram os meus profetas e santos antes de ti, que eu não os protegi, os meus escolhidos, e que tu podes seguir o mesmo caminho. Eu digo-te a verdade, não há nada disso. As trevas não destruíram nem podem destruir nenhum dos meus escolhidos. Eu, o vosso Senhor, tenho um objetivo para tudo o que aconteceu. Tudo aconteceu de acordo com o meu desígnio, o desígnio que é desconhecido da besta e de todos os reinos das trevas. Eu permiti que alguns dos meus profetas, santos, apóstolos e discípulos fossem mortos, com o objetivo de multiplicar as minhas ovelhas nos reinos da humanidade, até a plenitude dos tempos, a hora em que agora viveis. Deveis aprender de mim, vosso Senhor. Portanto, ficai a saber que nada em todos os reinos da existência, seja neste mundo, no mundo em que os homens sonham, no mundo que é conhecido, nos mundos desconhecidos ou no mundo que há de existir, jamais terá domínio sobre os meus filhos. Ouvistes que Adão e Eva geraram Caim, depois da sua queda do jardim do Éden. Adão e Eva não nasceram de seres humanos, mas foram formados diretamente pelo Senhor, o vosso Deus. Ouvistes também que eles geraram Abel depois de Caim. Eis que Caim era uma semente do maligno, a antiga serpente, que o fez surgir para espalhar, poluir e arruinar o mundo dos homens. E, perante o vosso Senhor, tornou-se o bode, o filho da perdição. Abel saiu de mim, o teu Senhor. Ele é a grande árvore, para os frutos de todas as gerações de ovelhas. Escutai-me, Abel e Caim são o resumo do mistério da ovelha e da cabra, de que falei nas Sagradas Escrituras. Mais uma vez, ouve-me, o homem é espírito, sangue e água, na sua realidade final na terra. O espírito é o mesmo que a alma, só que a alma é uma unidade concentrada do espírito. O espírito não morre na eternidade. A água e o sangue também não morrem nos meus termos. Na morte, o espírito, que é a alma num sistema diferente, regressa ao mim. A água funde-se, por um processo desconhecido até dos anjos, com a totalidade do mar da vida. O sangue, ó filho do homem, mesmo o espírito do sangue, que os filhos dos homens não conhecem, permanece nos campos espirituais da terra. O sangue, multiplicado nesses campos, eleva-se para a formação de vários outros humanos da mesma maneira. O sangue de um escolhido é usado por mim para multiplicar o nascimento de vários justos de diferentes maneiras, em diferentes partes do mundo. Assim também o sangue dos maus. Desde o tempo de Adão até a plenitude dos tempos, o tempo em que viveis, todas as almas que herdarão o meu reino, são por mim traçadas até ao sangue de Abel. Eis que todos os que são filhos da perdição, que não só perecerão, mas já pereceram perante mim, são do sangue de Caim, a semente do ímpio. Quando o sangue de um homem ímpio é derramado, vários homens ímpios se levantam dele. Aqui,
Os governantes terrenos dos reinos dos homens falharam. Eles matam alguns homens maus, na esperança de acabar com a maldade. Em vez disso, a maldade se multiplica em seu seio. Da mesma forma, quando um justo é morto, isso traz o nascimento das minhas ovelhas entre os homens. Nas minhas palavras escritas, falei disto, como está contido no Evangelho de São João, capítulo 12, versículo 14. Para mais pormenores sobre essa experiência particular que tive com o Senhor, leia Grão-Mestre Oculto Agora em Cristo volume 2. Sabeis que está escrito assim: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1, KJA agora, está claro em todas as esferas divinas da realidade, é conhecido pelo arauto da última aliança. Todos os mestres divinos e inteligências extraterrestres de luz sabem que o tempo dos terráqueos agora é o tempo especial de Deus nos tempos dos homens. Muitas coisas estão envolvidas aqui. A peneiração planetária está envolvida. A mãe iminente de todas as batalhas, a última batalha, a muito predita, entre as forças da luz e as forças das trevas, está envolvida e está prestes a vir à tona nos reinos físicos da Terra. O foco total do Pai Todo-Poderoso sobre o mundo terrestre está envolvido. A consciência da fraternidade de todas as existências está envolvida. O fracasso do governo, da ciência e da religião está envolvido. A potencialização e aceleração da operação de volta ao remetente, entre outras coisas, estão envolvidas. Aspectos intrincados de heranças e batalhas. Agora, os escolhidos em todo o mundo estão envolvidos nos aspectos intrincados tanto da herança como das batalhas, quer saibam ou não. Esta é uma premissa exclusiva da última aliança. A hora do cumprimento, o tempo do Senhor em nossa época, a própria peneiração planetária em curso, está situada na última aliança. Os próprios escolhidos estão em dois aspectos, duas categorias, nos reinos físicos da Terra. Os pormenores disto não são certamente conhecidos em quaisquer termos religiosos do mundo terrestre. Eu também não sabia disso até que o próprio Senhor o trouxe ao meu conhecimento. Alguns escolhidos estão atualmente na Terra, enquanto muitos estão na vida intermédia, ainda por nascer fisicamente no decurso do tempo. Há também várias almas dos escolhidos que ainda estão para entrar nos domínios subtis da vida intermédia. Os seus nascimentos físicos estão situados vários anos à frente. De um modo geral, as duas categorias de escolhidos são: 1. Os que foram mantidos presos à terra em todas as eras passadas de guerras astrais travadas contra eles pela besta, Nashashi, a velha serpente. 2. E aqueles que se manifestaram, do alto, nos reinos físicos da terra, para dar as mãos ao Senhor na libertação dos que foram mantidos presos à terra. A palavra preso à terra é aqui sinônimo de prisão ou cativo. Em todas as eras passadas do mundo tenebroso, houve escolhidos que foram envolvidos. Estou a falar como o próprio Senhor, numa das suas aparições, me disse. Lembre-se que o grande Senhor Jesus, o Cristo, também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro 13:19, ARC. Estes eram os espíritos dos escolhidos mantidos em cativeiro em diversas prisões de Nashashi, o príncipe das trevas. O resultado final da sua pregação foi estabelecido para um tempo, o nosso tempo, nos tempos do Pai Todo-Poderoso. A crucificação, a morte e a ressurreição do Senhor no mundo dos homens lançaram as bases da nossa salvação e liberdade espiritual, sim. Mas os aspectos intrincados das batalhas deste mundo, a sua herança, estão em curso. Na batalha final, a mãe de todas as batalhas, que está prestes a surgir, a evidência será irresistível. São Paulo escreveu, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4:8, ARC. Para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. 2 Timóteo 2:26, KJA. Quando ouvimos isto, podemos pensar que a base principal está apenas nos aspectos físicos, mas quando compreendermos que tudo o que acontece no mundo físico vem dos reinos do além, então saberemos melhor. A questão aqui, como aprendi com o Senhor, é que alguns escolhidos que estão atualmente na Terra como humanos, chegaram de diversos reinos celestiais de luz por nascimento, para se envolverem na missão do Espírito Santo de libertar os que estão retidos por eras. Os dois aspectos, em termos gerais e de reconhecimento, são vistos como humanos. Isso faz parte dos mistérios centrais do fim dos tempos. A maioria desses escolhidos do alto e não se conhecem como deveriam, nem conhecem os reinos de luz de onde vieram para as realidades terrenas camufladas. O não saber,
Neste contexto, é deliberadamente decretado em alguns casos, em termos divinos. Isso é projetado para aumentar a concentração física ou mental necessária para o envolvimento numa determinada tarefa. Os que estão em causa aqui são aqueles que, baseados em certas realidades avançadas, não podem acomodar um conhecimento mais elevado. As suas propensões mentais ficarão, de algum modo, desorientadas, por assim dizer, quando se envolverem com as versões mais elevadas da verdade eterna. Estou falando aqui em termos gerais. Consequentemente, os aspectos espirituais mais elevados das verdades, ocultados a essas pessoas, são feitos para beneficiar e equilibrar os seus padrões mentais. Foi por esta razão, entre outras, que o grande Senhor Jesus, o Cristo, disse a algumas pessoas no seu tempo: eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. João 16:12, KJA. E também está registrado que, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. João 6:66, KJA. Retiraram-se, afastaram-se do Senhor, não por causa de qualquer coisa má que ele tenha feito, pois ele não fez nada de mal, mas por causa do que ele disse, o que os desorientou e os deixou confusos nas suas propensões psíquicas de conhecimento e de consciência. Mas, concretamente, há aqueles que sabem ou a quem é concedida a graça de saber tais coisas. Reconhece-se ou considera-se, nas esferas divinas, que a partir do momento em que o sabem, participarão conscientemente no reforço da missão divina global envolvida. Neste sentido, atuam como supervisores. No entanto, mesmo aqueles que não sabem na atual estrutura corporal do terráqueo, ainda sabem, até certo ponto, num campo subjetivo diferente. Para isso, podem ver-se em sonhos, revelações ou visões relacionadas, atuando no quadro do que foram, para além da camuflagem do que são no mundo dos homens. Todos os espíritos dos escolhidos, mantidos em prisão durante séculos, estão atualmente a ser libertados. O veredito divino desta libertação foi decretado pelo sangue santo que o grande Senhor Jesus Cristo derramou na cruz. A atualização deste veredito chegou agora em pleno vigor. Lembrai-vos mais uma vez das almas de alguns santos assassinados, aos quais foi pedido que esperassem um tempo, como foi revelado a São João. Este é o tempo de que se fala. Agora, a obediência às diretivas divinas do Senhor para qualquer escolhido é da maior importância em todos os momentos, especialmente agora. Quem desobedece ao Senhor, está por sua conta. Ao fazê-lo, prova ser indigno do que o poderoso Espírito do Senhor está a fazer agora. Não devemos dar espaço para que o príncipe das trevas venha e encontre em nós um pouco do seu material. Para estarmos mais seguros, devemos estar profundamente envolvidos em pensar, falar e agir dentro da plataforma de Cristo em todos os momentos. Houve um escolhido que engravidou uma mulher. Ela foi para a casa dele e começou a viver com ele. Depois de dar à luz uma menina, ela não conseguiu conceber novamente. Viviam como marido e mulher sem casamento. Uma noite, o Senhor apareceu-me e, no decurso das coisas que me disse, trouxe à tona o problema do homem. O Senhor avisou especificamente que ele devia ir ter com a família da mulher, pedir-lhes desculpa, receber o seu perdão e, depois disso, voltar e casar com ela de uma forma correta. O homem continuou a prometer que cumpriria a diretiva do Senhor, mas não o fez. Com o passar do tempo, ficou doente. O Senhor apareceu-me novamente sobre este assunto e disse: adverte-o para que faça o que eu mandei. Fala com ele na presença da mulher, para que ela dê testemunho disso. Se ele falhar, não sobreviverá à doença. Eu fiz o que o Senhor mandou, mas mais uma vez ele não obedeceu. Por fim, ele morreu no processo. A nossa vitória também depende de fazermos o que o Senhor ordenou. Porque é aí que se manifesta a sua misericórdia ilimitada, sobretudo quando ficamos presos no pântano das trevas e o Senhor aparece para nos salvar dos nossos caminhos errados. A última aliança. As misericórdias do Senhor são tão profusas na sua última aliança com o mundo terrestre, mas isso não exclui, de forma alguma, a obediência às suas instruções divinas específicas. Devemos tomar nota disso. Ora, não só a profusão, mas também o caráter ilimitado da misericórdia do Senhor se desenrola no âmbito da última aliança. As Sagradas Escrituras falam assim da última aliança: esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor,
porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Hebreus 8:10-12. KJA. Palavras correspondentes à aliança aparecem em 280 lugares na Escritura Sagrada. A palavra bíblica aliança, como definida no dicionário de inglês avançado, é um acordo entre Deus e o seu povo, no qual Deus faz certas promessas e exige deles um certo comportamento em troca. É isso mesmo. Na realidade suprema principal, existem dois pactos fundamentais de Deus para os seus escolhidos no mundo terrestre. O primeiro foi o pacto de Deus através do grande profeta Moisés. Estou a falar aqui no que diz respeito à linhagem divina do pai Abraão, o pai de todas as nações. Essa primeira aliança não era perfeita em termos divinos. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar lugar para a segunda. Hebreus 8:7. KJA. A segunda aliança foi instituída no mundo através do sangue santo que o grande Senhor Jesus Cristo derramou no mundo dos homens. Este sangue santo tornou-se o fundamento da luz, a base principal do reino de Deus na terra. A primeira aliança foi feita com a nação de Israel. A nação de Israel, então, em termos simbólicos divinos, era a representação dos escolhidos na terra. O segundo pacto também é feito com Israel, porque este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Mas, em termos simbólicos, a casa de Israel representa todas as gerações dos escolhidos em todos os reinos da terra. A segunda aliança tem diferentes aspectos. É muito ampla e tem diversas especificidades. Tem o seu prelúdio e a sua consumação, inundados de interlúdios de domínio da besta entre ambos. Mesmo a consumação deste pacto em particular tem o seu prelúdio, referido em certos termos divinos como o último pacto, enquanto a consumação propriamente dita é também justamente chamada o terceiro pacto em algumas esferas divinas da realidade. Não há diferença entre a segunda aliança, a última aliança ou a terceira aliança, pois todas estão inseridas na segunda aliança, tendo percebido a diferenciação no campo psicológico das experiências e dos acontecimentos. Quando o Senhor me chamou do pico das trevas para sua luz eterna, disse-me que me usava apenas como espião no domínio mais elevado de Nachash, a velha serpente, para a glória de Jeová Deus e do seu Cristo. Por conseguinte, ordenou-me que fosse dar testemunha do poder de Cristo aos fiéis e aos infiéis. Depois disso, ele ungiu-me, deu-me poder e colocou-me como arauto da última aliança. No início eu não sabia o que era a última aliança, mas ele fez-me finalmente compreender estas coisas. Cristo é o fundamento, o prelúdio e a consumação da última aliança. Ele lançou os alicerces desta, e pôs o prelúdio em movimento. A partir daí, ele se elevará no decorrer do tempo até a hora final de cumprimento, que é o nosso tempo no tempo de Deus. Agora, a hora do cumprimento chegou ao mundo do homem, mas novamente estamos no prelúdio dela. Para este prelúdio da consumação para a realidade final da hora do cumprimento, o arauto da última aliança é divinamente comissionado para dar testemunho nos reinos físicos da terra. Após o fundamento que Cristo estabeleceu através do seu santo sangue, o palco foi montado para o príncipe das trevas encher a taça da maldade. Consequentemente, alguns santos do Senhor foram assassinados de forma horrível no mundo dos homens. Já vos foram explicadas as razões desta derrota dos escolhidos no passado pela besta, Nachash. Eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias, e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Daniel 7:2.21,22, ARC. Esta é a hora de que se fala, até mesmo seu prelúdio. No entanto, antes desse tempo, e mesmo em parte nesse tempo, o domínio da besta derrotou alguns dos santos de Jeová Deus e do seu Cristo na terra. A maioria dos discípulos de Cristo, incluindo São Pedro, foi assassinada. Disse que, só na idade das trevas, mais de 50 milhões de santos foram assassinados de forma cruel, por estarem na posse da Escritura Sagrada. Naquela época, ter um exemplar da Escritura Sagrada ou lê-la, atraía a morte por decreto do papado. Agora, na consumação da última aliança, o Senhor disse especificamente: ninguém jamais precisará ensinar o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8:11, KJA. Certamente, algo grande acontecerá para que isso aconteça. E que se saiba que há alguns aspectos disso que eu não gostaria de abordar por enquanto. No entanto,
Que se saiba que está chegando a hora no mundo dos homens em que ninguém ensinará outra pessoa a conhecer o Senhor. O Senhor será conhecido por todos, e todos estarão envolvidos na partilha de experiências espirituais a este respeito. Atualmente, há quem se dedique, de uma forma ou de outra, a ensinar os outros a conhecer o Senhor. Pastores, doutores em teologia, superintendentes gerais de igrejas, bispos, arcebispos, entre outros, estão atualmente a ensinar Deus às pessoas. Em alguns quadrantes do Espírito Santo, nas esferas divinas da luz, esse capítulo do ensino já está encerrado. Há aspectos esqueléticos disso que já se manifestam fisicamente. As manifestações ubíquas, que irão confundir os terráqueos, estão prestes a ocorrer. Há almas dos escolhidos que estão prestes a nascer na Terra em grande escala. E mais nascerão nos próximos anos. Estas almas estão a chegar com um elevado reconhecimento do Senhor, e irão desenvolvê-lo sem serem ensinadas por ninguém. Em termos esqueléticos, isso já está a acontecer, no âmbito divino da última aliança. Está escrito: ninguém mais fará mal algum, nem haverá qualquer destruição em todo o meu santo monte, porquanto toda a terra se encherá do conhecimento de Yahweh, o Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isaías 11:9, KJ. Isso será plenamente cumprido na última aliança, na sua consumação. Há crianças que nascem agora com o conhecimento do Senhor embutido nelas. Algumas famílias podem atestar isso. Em algumas famílias atuais, são as crianças que acordam os pais para a devoção matinal ao Senhor, entre outras coisas. Isto não acontece por acaso, mas tem como premissa o mover do Espírito do Senhor no nosso tempo. Há também algumas pessoas que, desde o nascimento, não são afetadas por qualquer encanto ou poder das trevas. Não acreditam em nenhum feticismo, não temem o chamado demônio, entre outros, sem que ninguém lhes tenha ensinado a guiarem-se assim. Também já falei da misericórdia ilimitada do Senhor na última aliança. O próprio Senhor disse: serei misericordioso para com as suas injustiças, e dos seus pecados e das suas iniquidades não me lembrarei mais. Digo-vos que esta é a herança divina de muitas almas hoje no mundo dos homens. Esta é a dimensão em que os escolhidos do Senhor estão situados no esquema da última aliança. Como a última aliança está agora a ser feita, cada um dos escolhidos deve ter muito cuidado e ser firme no caminho da luz. Temos de seguir as instruções divinas do Senhor. Não te coloques deliberadamente no campo da besta, porque a culpa de tudo o que te acontecerá é tua. Não exibas os teus defeitos perante os perversos, isso será usado contra ti nas batalhas em curso. Lembro-me que, num certo dia, o Senhor apareceu-me e disse-me algumas coisas. Ele perguntou-me: arauto da última aliança, sabes que perante mim a santidade é segredo? Ele disse-me: a santidade é o segredo. Depois calou-se durante algum tempo, durante o qual eu disse: ó Senhor da justiça, não estou a ser claro nisto. Ele disse-me: arauto da última aliança, só o teu Senhor é santo. Tal como a terra não pode existir sem areia, também os filhos dos homens não podem estar isentos de defeitos, pecados ou iniquidades. Quando um escolhido demonstra, de forma flagrante e descarada, os seus pontos fracos aos filhos da perdição, para a alegria da velha serpente, ele desonra-me com isso. E quem quer que me desgrace, suportará vergonhas sozinho. Quando o Senhor acabou de falar, pensei profundamente no meu coração que ninguém é tão santo como o Senhor. Então eu disse ao Senhor: meu Pai eterno, para tu prometeres que perdoarás os pecados e as iniquidades dos teus escolhidos nesta última aliança e não te lembrarás mais deles, certamente os teus escolhidos devem ter pecados e iniquidades que serão perdoados e apagados dos registros. Ele disse: isso é correto. Além disso, acrescentou: aqueles cujos pecados são perdoados e cujas iniquidades são cobertas por mim, são aqueles que perdoam e cobrem as faltas dos outros. Quando alguém vos ofende, se lhe perdoardes e cobrirdes as faltas, sem desonrar o ofensor, os vossos pecados e iniquidades serão cobertos por mim. Aprendi com o Senhor que, quando desgraçais alguém, por causa das suas faltas ou erros, as vossas faltas e erros erguer-se-ão e falarão contra vós perante o trono. O Senhor disse: pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7,16, KJ. Uma das qualidades fundamentais dos escolhidos do nosso tempo é o perdão rápido. Eles têm a capacidade de perdoar facilmente qualquer pessoa que os ofenda. Isso se aplica especialmente àqueles que chegaram aqui vindos de reinos mais elevados da luz acima. Não sabem guardar rancor de ninguém, e não ficam contentes quando veem um ser humano a sofrer. No entanto, os escolhidos que foram mantidos na terra durante séculos, têm de lutar contra isso.
Os espíritos em cativeiro agora libertados procuram vingança acelerada. Dentro da estrutura física do ser, eles são enamorados ocasionalmente no ciclo de rancores, muitas vezes com intenso desejo de consumir seus inimigos humanos com o fogo de Deus. Isso deve ser evitado e vencido a todo custo, pois estabelece o cenário para a involução na escala do Deus Todo-Poderoso. O amor, a paz, a misericórdia, o perdão, entre outras qualidades divinas, devem guiar-nos em todos os momentos, para a excelência divina no caminho da luz. Acima de tudo, a fé no único e eterno Senhor Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, deve ser total e inquestionável. O Senhor preparou completamente o palco para vingar os seus, e isto está a acontecer neste momento. Ele virou a mesa, abriu a porta da misericórdia, conduziu as fontes de águas vivas e enxugou todas as lágrimas dos seus escolhidos. Mas lembre-se, a guerra continua. Pelo seu poderoso poder, como nunca antes, todos aqueles que foram levados ao cativeiro em todas as eras passadas até agora, devem estar totalmente preparados, porque todos eles irão para o cativeiro. Mais uma vez, isto está a decorrer enquanto falo. Falo aqui mais sobre as partes ocultas dos espíritos envolvidos, do que sobre a camuflagem de estrutura física geralmente conhecida. No entanto, nem mesmo o ponto de alojamento, a estrutura física, escapará. Mais uma vez digo, a guerra começou. Continue no capítulo 4. Deus abençoe. Amém. A unidade dos escolhidos. Caro leitor, já falei anteriormente sobre a hora do cumprimento, a última aliança, a era da peneiração planetária em que vivemos. Permita-me acrescentar que a maioria das coisas que se espera que ocorram, ocorrerão, mas muitas vezes não em termos de expectativas gerais, mas em termos divinos de cumprimento. Quando compreenderes que aqueles que crucificaram Cristo foram os mesmos que esperaram pela sua vinda, então possivelmente terás uma pista a partir disso. Há muitas coisas envolvidas aqui. Mas deixemos isso de lado por enquanto e concentremo-nos na exposição anterior. No entanto, que fique claro que nem todos os membros da igreja são escolhidos. Nem todos os que se dizem nascidos de novo são escolhidos. Pode ser um pastor ou o que quer que seja e ainda assim ser um escolhido. Também pode ser um pastor ou qualquer outra coisa, mas não ser um escolhido. Alguns escolhidos podem ser cristãos agora. Alguns escolhidos podem, neste momento, pertencer a outras religiões. Alguns podem até pertencer a cultos enquanto falo, enquanto outros podem não pertencer a nenhum destes, e podem até não estar a frequentar nenhuma igreja. Mas em breve todos eles virão a conhecer o Senhor eterno da luz. Chamar Jesus, Jesus, Jesus não faz de ninguém um escolhido. O Senhor disse, nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Mateus 7:21. KJ. O Senhor conhece os seus, os escolhidos, e certamente os reunirá finalmente, não importa onde pertençam atualmente. Cristo disse ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer, elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João 10:16. KJ. Quando o Senhor disse que não são deste aprisco, ele está a falar dos escolhidos que ainda não o conheceram. E o aprisco aqui mencionado é constituído por aqueles que o conhecem como Senhor e Salvador do mundo. Nem todos os escolhidos chegaram a esse reconhecimento nos reinos físicos da terra. Mas, independentemente de onde estejam agora, continuam a ser os escolhidos do Senhor. É por isso que Cristo se referiu a eles como outras ovelhas que tenho. Sabiam que há pessoas em outros sistemas religiosos, incluindo aqueles que não frequentam nenhuma igreja, mas que qualquer mal projetado contra eles volta para o remetente. Isto pode ser difícil de aceitar para alguns de nós. Mas é assim porque todas as ovelhas do Senhor, as escolhidas, têm uma parte nos mecanismos divinos de operação de volta ao remetente, e o Senhor as conhece onde quer que estejam. Lembram-se do que o Senhor disse ao rei Ciro II da antiga Pérsia, Irão, Ciro, o Grande. Em termos humanos, ele não era judeu, mas era um dos escolhidos. Foi escrito sobre ele da seguinte forma: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a cuja mão direita tenho segurado. Isaías 45:1, KJV. Ciro foi chamado de o ungido do Senhor pelo próprio Senhor. Portanto, ele era um escolhido. Já dissemos que qualquer pessoa cujos aspectos subtis do sangue primordial remontam a Abel, é uma ovelha do Senhor, não um bode. Todas as ovelhas provenientes desse sangue ou nele radicadas são ungidas, escolhidas, do Senhor na terra.
Foi isso que o Senhor me disse especificamente. Nas gerações passadas, os escolhidos na base do esqueleto foram encontrados em diferentes nações fora da semente do pai Abraão. Nesta era da última aliança, todos os escolhidos estão espalhados em diversos enclaves. Mas, finalmente, todos serão reunidos num só rebanho sob o comando de um só pastor. Isto vai acontecer de uma forma que vai confundir totalmente os filhos dos homens. Todos os escolhidos na terra são nas esferas divinas da realidade diante do trono. Só o Senhor conhece os seus ungidos ou escolhidos, embora ocasionalmente o Senhor o possa revelar a um terráqueo. Por exemplo, de tempos a tempos, ele trouxe isso diretamente ao meu reconhecimento, revelando-me o mesmo, tanto para minha orientação como para a orientação de outros. Outro exemplo, quando ele me diz que esta ou aquela pessoa é o meu escolhido, então eu sei. Se ele diz o contrário sobre uma determinada pessoa, então eu sei. Modo de atuação da volta ao remetente. Caro leitor, quando estudares as Sagradas Escrituras, poderás começar a ter uma ideia do funcionamento divino do